Eles dizem silêncio é ouro, mas às vezes silêncio é o som da sua vida caindo aos pedaços. Jaden Sterling, o mais arrogante magnata imobiliário da cidade, pensou o zumbido do seu telefone era apenas um aborrecimento. Ele pensou que sua esposa grávida, Helena, estava apenas sendo pegajosa. Então, com sua amante rindo em seu ouvido, ele fez o impensável. Ele pressionou bloquear. Ele não sabia que enquanto ele estava erguendo um copo de champanhe, sua esposa estava lutando por sua vida no chão da cozinha deles. Ele não sabia que bloquear aquela chamada específica lhe custaria sua fortuna, seu legado e sua alma. Assista até o fim, porque o karma que o atinge não é apenas brutal, é permanente. O interior de L'Obsidian, o mais exclusivo lounge na cobertura de Manhattan, cheirava a veludo amassado, charutos importados e dinheiro que era muito velho para ser educado. Era o tipo de lugar onde uma garrafa de água custava mais que um pagamento de hipoteca no Centro-Oeste, e esta noite era o reino de Jaden Sterling. Jaden, 34, e vestindo um terno sob medida azul marinho cortado por um alfaiate na Savile Row, inclinou-se para trás na cabine de couro. Ele girou um copo de whisky âmbar, o gelo tilintando suavemente contra o cristal. À sua direita sentava Sasha Vane. Sasha era tudo que a esposa de Jaden não era. Onde Eleanor era suave, quieta e visivelmente exausta de carregar o ar de Jaden por 8 meses, Sasha era ângulos afiados, risadas altas e vestida em um vestido de seda vermelho que se agarrava a ela como uma segunda pele. Ela era uma modelo virou influencer que amava o limite do cartão de crédito de Jaden muito mais do que amava Jaden. Você parece tenso, querido, Sasha ronronou, correndo uma unha manicurada pela lapela de seu paletó. É a fusão? Não, Jaden suspirou, olhando para seu telefone que estava vibrando violentamente na mesa de mármore. É Helena. De novo. Sasha revirou os olhos, um gesto dramático que ela havia aperfeiçoado para suas histórias do Instagram. Deus, ela ainda está ligando? Essa é a 5ª vez em 10 minutos. Ela não sabe que você está em uma reunião? Eu disse a ela que estava me encontrando com os investidores de Dubai. Jaden mentiu suavemente. O único investimento acontecendo esta noite era a pulseira de diamante, atualmente sentada em uma caixa de veludo em seu bolso, esperando pelo pulso de Sasha. O telefone acendeu de novo. O nome, Alina. Esposa piscou na tela. Jaden gemeu. Ela está provavelmente em pânico sobre a cor da tinta do berçário de novo. Ou ela quer que eu sinta o bebê chutar. É implacável, Sasha. Eu não consigo mais respirar naquela casa. Cheira a talco de bebê e desespero. Então não respire lá, Sasha sussurrou, inclinando-se perto. Seu perfume, pesado com jasmim e ambição, nublando seus sentidos. Fique aqui, comigo. Mas você não pode relaxar se essa coisa continuar zumbindo. Ela gesticulou para o telefone. Jaden o pegou. Ele encarou a tela. Por uma fração de segundo, um lampejo de culpa o picou. Eleanor estava 34 semanas grávida. O médico Dr. Alistair Vance, um renomado especialista no Mount Sinai, havia avisado a eles na semana passada que sua pressão arterial estava subindo sorrateiramente. Ela precisa de calma, Jaden, o médico havia dito. Mas o álcool estava quente em seu sangue e a mão de Sasha estava repousando em sua coxa. Tenda. Sasha provocou cruelmente. Vá em frente, seja um bom maridinho e vá para casa para a esposa. O ego de Jaden se arrepiou. Eu faço o que quero, Sasha. Prove, ela desafiou, seus lábios se curvando em um sorriso afetado. Faça parar. O telefone começou a tocar de novo, uma 6ª vez. Jaden olhou para Sasha, então para o telefone. A vibração fez um barulho irregular contra o mármore. Era irritante. Era uma intrusão em sua vida de fantasia. Ela está me sufocando, Jaden murmurou. Então corte o cordão, Sasha riu. Bloqueie-a, apenas por esta noite. Diga a ela amanhã que sua bateria morreu.
Ela é tão patética que acreditará em você de qualquer forma. A ideia era sedutora, silêncio total, sem resmungos, sem culpa, apenas a música, o whisky e Sasha. O polegar de Jaden pairou sobre a tela. Ele tocou no ícone de informações. Ele rolou para baixo. Bloquear este chamador. Ele hesitou por uma fração de um segundo. Faça, Sasha sussurrou. Jaden tocou em bloquear. O telefone ficou em silêncio. A tela escureceu. Pronto, Jaden exalou. Uma onda súbita de adrenalina e liberdade o invadindo. Feito. Sasha jogou a cabeça para trás e riu. Um som que era brilhante e afiado como vidro quebrando. Ah, você é mau, Jaden. Eu adoro. Agora peça outra garrafa do Dom Perignon. Nós temos que celebrar sua libertação. Jaden sinalizou o garçom, um sorriso presunçoso brincando em seus lábios. Ele se sentiu poderoso. Ele se sentiu no controle. Ele se sentiu no controle. Ele não tinha ideia que 20 milhas de distância, em sua vasta propriedade em Greenwich, o silêncio que ele havia acabado de impor estava prestes a se tornar o som mais alto do mundo. Helena Sterling deixou cair o telefone. Ele atingiu o caro chão de madeira do quarto principal com um baque surdo. Mas ela não tinha força para pegá-lo. Ela estava de joelhos, agarrando a borda da colcha de seda, seus nós dos dedos brancos. A dor não era apenas uma contração. Isso não era o que os livros descreviam. Isso era uma agonia dilacerante. Ardente que parecia uma faca quente sendo torcida dentro de seu abdômen. Jaden, ela ofegou, o nome saindo como um chiado rouco. Ela havia ligado para ele 6 vezes. As 5 primeiras caíram na caixa postal. A sexta nem sequer tocou. Ela foi direto para um tom de desconexão. Ele me bloqueou. A percepção a atingiu mais forte que a dor física. Seu marido, o pai do filho lutando dentro dela, havia bloqueado o número dela. Helena tentou se levantar, mas suas pernas cederam. Ela desabou no tapete, derrubando uma lâmpada de cabeceira. A lâmpada quebrou. Ela não estava ligando para ele apenas porque estava com dor. Ela estava ligando para ele por causa do que ela havia encontrado. 1 hora atrás, enquanto procurava os documentos do seguro que o Dorvance havia solicitado para o pré-registro do hospital, Helena havia aberto o cofre particular de Jaden no escritório. Ela sabia a combinação. Era a data do primeiro encontro deles, uma data que ele provavelmente havia esquecido, mas ela nunca esqueceria. Dentro ela não havia encontrado os cartões do seguro. Ela havia encontrado um dossiê, um conjunto de e-mails impressos. Transferências bancárias. Eram transferências das contas de holding do grupo Sterling para uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman. Uma empresa de fachada registrada em nome de Sasha Vane. Jaden não estava a apenas atraindo. Ele estava esvaziando as contas da empresa. Ele estava desviando milhões de seu próprio conselho de diretores para financiar uma vida com sua amante. Mas os documentos mostravam outra coisa. Algo aterrorizante. As transferências haviam acionado uma bandeira vermelha com a SEC. Havia uma intimação enterrada na pilha, datada para amanhã de manhã. Se Jaden não devolvesse o dinheiro ou explicasse isso pela manhã, ele seria preso. O FBI já estava rondando. Helena havia ligado para salvá-lo. Ela havia ligado para dizer a ele para voltar para casa para consertar isso. Para dizer a ele que ela o ajudaria a contratar um advogado de defesa. Que ela venderia sua própria herança para cobrir o buraco nas contas, antes que os federais derrubassem a porta. Ela havia ligado para salvar a vida dele, e ele a havia bloqueado. Uma nova onda de dor a atingiu, cegante e absoluta. Ela sentiu uma sensação quente e úmida encharcando sua camisola. Ela olhou para baixo. Sangue. Vermelho brilhante, arterial. Não era apenas trabalho de parto. Era um descolamento de placenta. Ela havia lido sobre isso. A placenta estava se separando da parede do útero. O bebê estava perdendo oxigênio. Ela estava sangrando até a morte. Ela precisava de uma ambulância. Agora.
Seus dedos tremeram enquanto ela alcançava o telefone no chão. Sua visão estava embaçando. Pontos pretos dançando em seus olhos. Serviços de emergência. Qual é a sua emergência? Ajuda! Helena sussurrou, sua voz mal audível. Greenwich. A propriedade Sterling. Hemorragia. Bebê. Senhora, fique comigo. A porta está destrancada. Portão. Helena ofegou, o quarto girando. Código. 421. Estamos despachando unidades agora. Senhora, você está sozinha? Sim, Helena soluçou, uma lágrima traçando o frio suor em seu rosto. Meu marido, ele está ocupado. O quarto começou a inclinar. A escuridão nas bordas de sua visão correu para dentro. Enquanto Helena perdia a consciência, sua mão se abriu. A tela do telefone ainda estava acesa. Mostrava a última chamada feita para Jayden. Ao lado de sua mão jaziam os papéis espalhados do cofre. Um deles era um itinerário de voo. 2 bilhetes de ida para o Rio de Janeiro, partindo amanhã à noite. Jayden não estava apenas roubando. Ele estava planejando deixar ela e o bebê para trás com os destroços de seus crimes. Mas enquanto a escuridão a tomava, o último pensamento de Helena não foi da traição de Jayden. Foi do bebê. Aguente, ela orou silenciosamente à vida dentro dela. Apenas aguente. Mamãe sente muito. O sol nasceu sobre Manhattan com uma clareza cegante e implacável. Jayden acordou na suíte penthouse do Plaza Hotel. Sua cabeça parecia que havia sido aberta com um machado. O uísque de L'Obsidienne havia sido de primeira linha, mas ele havia consumido o suficiente para afogar um marinheiro. Ele gemeu, protegendo seus olhos da luz que entrava pelas cortinas transparentes. Ele rolou. Sasha havia ido. Havia um bilhete no travesseiro, escrito em batom vermelho em papelaria do hotel. Fui para uma prova, comprando com seu cartão preto. Vejo você no almoço. Chocos. Jayden sorriu, embora doesse em seu rosto. Muito exigente aquela, mas ela valia a pena. Ela o fazia sentir jovem. Ele sentou-se esfregando as têmporas. Ele precisava de água. Ele precisava de aspirina. Ele precisava verificar seu telefone. Ele alcançou o aparelho na mesa de cabeceira. Estava morto. Ele deve ter desmaiado antes de ligá-lo. Droga, ele murmurou. Ele tateou pelo cabo do carregador, ligou-o e esperou que o ícone da bateria ficasse vermelho, depois branco. Enquanto o telefone inicializava, Jayden se alongou. Ele tinha um dia agitado. Ele tinha que mover os últimos 3 milhões para a conta das Cayman antes que a auditoria começasse na segunda-feira. Então ele diria a Eleanor que ele tinha uma viagem de negócios para o Brasil. Ele daria a notícia do divórcio de lá, uma vez que ele e Sasha estivessem instalados na vila. Era um plano frio, ele sabia. Mas negócios são negócios. Helena era um navio afundando, chata, pesada, ancorando-o a uma vida doméstica que ele desprezava. A tela do telefone acendeu. Ela vibrou e então não parou. Bip, 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 bip. Notificações caíram pela tela como uma cachoeira. 47 chamadas perdidas. 12 mensagens de voz. 88 mensagens de texto. Jayden franziu a testa. Helena, desista, ele murmurou, desbloqueando a tela. Mas a primeira chamada perdida não era de Helena. Era do Departamento de Polícia de Greenwich. A próxima era do St. Jude's Medical Center, UTI neonatal. A próxima era de Mark Sterling, irmão. A próxima era do grupo Sterling. Dívida legal. O estômago de Jayden caiu. A ressaca evaporou instantaneamente, substituída por um pavor frio e rastejante. Ele clicou nas mensagens de texto. Mark 302. Onde diabos você está? Tenda a droga do seu telefone. Mark 315. A polícia está na sua casa. Eles quebraram o portão. Mark 345. Eles a encontraram. Jayden. Meu Deus, por que você não estava lá? Dr. Vance, 410. Senhor Sterling. Aqui é o Dr. Vance. Precisamos de consentimento para cirurgia de emergência.
Não conseguimos contatá-lo. Estamos prosseguindo sob protocolo de emergência. A situação é crítica. Mark 505. Se você estiver com aquela vadia enquanto sua esposa está morrendo, eu mesmo te matarei. As mãos de Jayden começaram a tremer. O telefone escorregou de suas palmas suadas e caiu na mesa de cabeceira. Morrendo. Ele se apressou para desbloquear o número de Helena, seus dedos atrapalhados. Sr. Sterling. Ele foi para sua caixa postal. Primeira mensagem não ouvida. 22h15 do 901 despacho. Uma voz robótica profissional preencheu o quarto. Sr. Sterling, aqui é o despacho de emergência de Greenwich. Sua esposa foi transportada para o St. Jude's Medical Center em estado crítico após uma hemorragia severa. Nós a encontramos inconsciente. Por favor, contate o hospital imediatamente. Jayden se levantou tão rápido que o quarto girou. Ele pegou suas calças do chão, pulando em uma perna enquanto tentava vesti-las. Não. Ele discou para o hospital. St. Jude's, como posso direcionar sua chamada? Minha esposa! Jayden gritou, sua voz falhando. Elena Sterling, ela está lá. Eu sou o marido dela. Houve uma pausa na linha. Uma pausa que durou muito tempo. Um momento, Sr. Sterling. Eu estou transferindo você para o chefe de cirurgia. Jayden andava de um lado para o outro no quarto do hotel, seu coração batendo contra suas costelas como um pássaro preso. Sr. Sterling? A voz era profunda, grave. Era o Dr. Vance. Sim, estou aqui. Eu tive um problema com o telefone. Ela está bem? O bebê está bem? Sr. Sterling? A voz do Dr. Vance era como gelo. Você bloqueou o número dela. Jayden congelou. O quê? Nós verificamos os registros do telefone dela quando a polícia o trouxe como evidência, disse o Dr. Vance, seu tom cheio de um nojo não profissional e cru. Ela tentou ligar para você 6 vezes enquanto estava sangrando até a morte em seu chão. A última chamada foi bloqueada manualmente. Doutor, por favor. Sua esposa está em coma, Sr. Sterling. Ela perdeu 4 litros de sangue. Seu coração parou 2 vezes na mesa. Jayden caiu de volta na cama. E o bebê? Seu filho foi entregue via cesariana de emergência, disse Vance. Ele está na UTI neonatal. Ele está vivo, mas mal. Ele sofreu hipóxia severa porque a ambulância a atrasou. Se ela tivesse conseguido contatá-lo, se você tivesse ligado para o 911 10 minutos antes, as coisas poderiam ser diferentes. Eu estou indo. Jayden engasgou. Estou indo agora mesmo. Sr. Sterling, Vance disse. E o silêncio que se seguiu foi pesado. Há policiais esperando aqui por você. E seu irmão Mark está aqui. Sugiro que você se apresse. Não pelo bem de sua esposa. Ela não pode ouvi-lo. Mas porque seu mundo está prestes a acabar. A linha morreu. Jayden encarou o telefone. O ícone de bloqueio havia sumido agora. Mas o dano estava gravado na linha do tempo de sua vida. Ele pegou sua jaqueta e correu para a porta, deixando a pulseira de diamante para Sasha na cômoda. Ele não se importava mais com a amante. Ele não se importava com o dinheiro. Mas enquanto ele corria para o elevador, seu telefone zumbiu novamente. Era uma notificação de e-mail da Comissão de Valores Mobiliários do UAICG. Assunto: urgente. Intimação e congelamento de bens. Jayden Sterling. Ele parou no corredor. Helena sabia. É por isso que ela ligou. Ele havia bloqueado a única pessoa tentando salvá-lo, e agora ele estava correndo direto para um inferno. As portas automáticas do St. Jude's Medical Center deslizaram abertas com um sibilo que soou como uma acusação. Jayden Sterling irrompeu no saguão. Seu terno, sob medida amarrotado, sua respiração irregular. Ele parecia menos um titã da indústria e mais como um homem fugindo de um prédio em chamas. Minha esposa, ele ofegou para a enfermeira na recepção. Helena Sterling, onde ela está? Antes que a enfermeira pudesse responder, uma mão pesada agarrou o ombro de Jayden. Não era um aperto amigável.
Era uma morsa. Jayden girou para encarar Mark, seu irmão mais velho. Mark era o CFO do grupo Sterling, o trabalhador quieto e confiável para o pavão chamativo de Jayden. Mas agora, Mark parecia um carrasco. Seus olhos estavam vermelhos, sua mandíbula cerrada em uma linha de puro granito. Você tem a audácia de aparecer aqui? A voz de Mark era baixa, um estrondo perigoso que fez o segurança próximo dar um passo mais perto. Mark, me solte, Jayden implorou, tentando se livrar da mão. Eu preciso vê-la. Eu preciso explicar. Explicar o quê? Mark rugiu, empurrando Jayden para trás. Jayden tropeçou, colidindo com uma fila de cadeiras de plástico. Explicar que você estava no Lobsidian com aquela sanguessuga Sasha, enquanto sua esposa estava sangrando até a morte no chão. Explicar por que a polícia encontrou o seu número bloqueado no telefone dela. O saguão ficou em silêncio. Pacientes e visitantes se viraram para encarar. Eu não sabia, Jayden sussurrou, a vergonha queimando seu rosto mais quente que um tapa. Eu não sabia que era uma emergência. Você não se importou, Mark cuspiu. E porque você não se importou, você perdeu o aviso. Jayden congelou. O aviso? Mark alcançou o bolso do casaco e puxou um pedaço de papel amassado e manchado de sangue. Era uma fotocópia de um documento de transferência bancária. A polícia encontrou isso agarrado em sua mão, Jayden. Na ambulância, ela estava delirando. Ela continuou tentando entregar para os paramédicos, dizendo: diga a Jayden. Diga a ele para consertar. Mark empurrou o papel no peito de Jayden. Ela encontrou as transferências das Cayman, Mark disse, sua voz falhando. Ela descobriu que você estava desviando. E em vez de chamar o FBI, ela ligou para você. Ela estava tentando avisá-lo que a intimação da SSQ seria entregue esta manhã. Ela estava tentando lhe dar uma vantagem para colocar o dinheiro de volta antes que você fosse para a prisão. Jayden encarou o papel. A mancha de sangue no canto tinha a forma de uma lágrima. O horror disso o invadiu, frio e absoluto. Helena não havia ligado para resmungar. Ela não havia ligado para reclamar. Ela havia ligado para salvar sua vida, sua reputação e sua liberdade. Ela estava disposta a se tornar cúmplice para encobrir seus crimes, apenas para proteger a família deles. E ele a havia bloqueado porque Sasha disse a ele para fazer isso. Onde ela está? Jayden engasgou. UTI, terceiro andar, Mark disse, afastando-se. Mas não ouse pensar que você vai lá para ser um marido. Você vai lá para dizer adeus. Jayden correu. Ele ignorou o elevador e pegou as escadas, subindo as 2 degraus de cada vez, seus pulmões queimando. Quando ele alcançou a sala de espera da UTI, ele foi parado por 2 oficiais uniformizados. Sr. Sterling? Um deles perguntou, entrando em seu caminho. Detetive Miller, polícia de Greenwich. Precisamos de uma palavra. Agora não. Jayden nos empurrou. Minha esposa. Senhor, o detetive disse, agarrando seu braço. Temos um mandado para seu telefone e temos perguntas sobre as circunstâncias do ferimento da Sra. Sterling. Negligência é um crime, Sr. Sterling. Abandono em uma crise médica pode ser considerado indiferença depravada. Deixe-me ver meu filho, Jayden gritou, perdendo o controle. O Dr. Vance apareceu de um conjunto de portas duplas. Ele parecia exausto, seu gorro cirúrgico ainda estava na cabeça. Deixe-o passar, Vance disse calmamente aos oficiais. Ele precisa ver as consequências. Os oficiais recuaram. Vance conduziu Jayden por um corredor estéril, as luzes fluorescentes zumbindo como insetos moribundos. Eles pararam em frente a uma grande janela de vidro, olhando para a unidade de terapia intensiva neonatal. Incubadora 4, Vance apontou. Jayden pressionou as mãos contra o vidro. Dentro da caixa de plástico, conectado a uma teia de tubos e fios, havia um bebê. Ele era incrivelmente pequeno. Sua pele era quase translúcida. Um tubo de ventilador estava colado em sua boquinha. Ele pesa 3 libras, 2 onças, Vance disse sem emoção.
Seus níveis de oxigênio caíram quando a placenta se descolou. Nós tivemos que reanimá-lo por 6 minutos. Não sabemos se há dano cerebral ainda. Não saberemos por semanas. Jayden deslizou pela parede de vidro até atingir o chão. Ele colocou a cabeça entre as mãos e chorou. Ele chorou pelo filho que ele quase havia matado. Ele chorou pela esposa que ele havia traído. E Eleanor? Jayden perguntou entre seus soluços. Ela está em coma induzido medicamente, Vance disse. Seu corpo entrou em choque. Ela perdeu muito sangue. Seus órgãos estão desligando, Sr. Sterling. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas você deve se preparar. Jayden olhou para cima, seus olhos selvagens. Eu tenho dinheiro. Eu tenho milhões. Contrate os melhores especialistas. Traga-os da Suíça. Eu não me importo com o custo. Você não entende. Uma nova voz interrompeu. Jayden se virou. Era uma mulher em um terno cinza afiado segurando uma maleta. Ela estava ladeada por 2 agentes em corta-ventos do FBI. Você não tem milhões, Sr. Sterling, ela disse calmamente. Eu sou a agente especial Reynolds. Desde 10 minutos atrás, todos os bens pertencentes a você e ao grupo Sterling foram congelados, aguardando uma investigação federal por desvio de fundos e fraude de valores mobiliários. Ela ergueu um par de algemas. Jayden Sterling, você está preso. A cela de custódia no Metropolitan Correctional Center estava longe de ser a penthouse no Plaza. Cheirava a urina velha, alvejante e desesperança. Jayden sentou na cadeira de metal, sua camisa de smoking manchada de suor e sujeira. Ele havia sido processado, tido suas impressões digitais tiradas e despojado de seus sapatos de couro italiano. Ele estava descalço no concreto frio. Haviam-se passado 3 dias. 3 dias de interrogatório. 3 dias de advogados dizendo a ele que ele estava encarando 20 anos de prisão federal. 3 dias de não saber se sua esposa e filho estavam vivos ou mortos. Ele havia usado sua única ligação para ligar para o hospital. Mark havia atendido. Pare de ligar, Mark havia dito. Helena está estável, mas ainda sem resposta. O bebê está lutando. Se você ligar de novo, eu abrirei um processo por assédio. Jayden sentou no silêncio da cela, revivendo o momento em que ele pressionou bloquear repetidamente. Era um laço de tortura mais eficaz do que qualquer coisa que o FBI pudesse conceber. Sterling! Um guarda latiu, batendo seu cacetete nas grades. Visita! Advogado! Jayden se levantou, a esperança piscando em seu peito. Talvez seu advogado caro, Arthur Pendleton, tivesse encontrado uma brecha. Talvez ele pudesse conseguir fiança. Ele foi levado para uma pequena sala com uma divisória de plexiglass, mas não era Arthur Pendleton sentado do outro lado. Era Sasha. Ela estava usando um sobretudo e óculos de sol grandes. Ela não parecia devastadoramente bonita hoje. Ela parecia irritada. Sasha. Jayden respirou sentando-se. Graças a Deus. Você tem que me ajudar. Você tem que conseguir o dinheiro da fiança. As contas estão congeladas, mas eu tenho dinheiro no cofre no loft. A combinação é... Pare, Sasha disse levantando uma mão. Sua voz era monótona, desprovida do calor ronronante que ele estava acostumado. Ela tirou seus óculos de sol. Seus olhos eram frios. Eu não estou aqui para te tirar da prisão, Jayden. Eu estou aqui para te dizer que meu advogado me aconselhou a cortar todo o contato. Jayden piscou. O quê? Sasha, estamos nisso juntos. A conta das Cayman está em seu nome. Você tem que explicar que eu estava apenas mantendo lá para fins fiscais. Se você testemunhar... Sasha riu. Era a mesma risada que ela havia usado em L'Obsidian quando disse a ele para bloquear Helena. Mas agora soava demoníaca. Em meu nome. Sasha balançou a cabeça. Jayden, você realmente é um idiota. Você leu os documentos que eu te fiz assinar no mês passado? Aqueles que você pensou que eram para o portfólio de investimentos. Jayden sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com o ar da prisão. O que você fez? Eu transferi as holdings das Cayman para um trust cego 2 dias atrás.
Sasha sorriu, verificando sua manicure. Tecnicamente, esse dinheiro não existe mais. E como a conta foi configurada com sua assinatura digital, você é o único responsável pelo desvio de fundos. Você me roubou? Jaden sussurrou. Eu lhe dei tudo. Eu deixei minha esposa por você. Deixou sua esposa porque você é um narcisista que ficou entediado. Sasha o corrigiu bruscamente. E eu fiquei por perto porque você era um caixa eletrônico conveniente. Mas caixas eletrônicos ficam sem dinheiro, Jaden. E este? Ela tocou o vidro entre eles. Este está fora de serviço. Ela se levantou, abotoando seu casaco. Ah, e os federais me ofereceram um acordo. Imunidade total em troca de testemunhar sobre seu comportamento errático. Eu contei a eles tudo sobre como você me forçou a esconder o dinheiro. Eu interpretei a vítima muito bem. Eu acho que até espremi uma lágrima. Jaden bateu o punho contra o vidro. Bruxa, eu te matarei! Eu te matarei! Guardas correram, agarrando Jaden pelos braços. Você destruiu minha família! Jaden gritou enquanto eles o arrastavam para trás. Você me fez bloqueá-la! Sasha nem sequer se encolheu. Ela apenas o observou com um olhar de leve pena. Eu não te fiz fazer nada, Jaden, ela disse suavemente, sua voz ecoando pela sala. Você segurou o telefone. Você pressionou o botão. Você me escolheu em vez dela. Não culpe o espelho pela sua reflexão feia. Ela se virou e saiu, seus saltos clicando ritmicamente no linóleo. Jaden foi jogado de volta em sua cela. Ele deitou no chão, encolhido em uma bola. Ele havia perdido o dinheiro. Ele havia perdido a garota. Ele havia perdido sua liberdade. Mas a pior parte, a parte que o estava despedaçando por dentro, era a memória do rosto de Eleanor na última vez que ele a viu. Ela havia estado sorrindo, segurando um pequeno macacão azul. Ela havia olhado para ele com tanto amor, tanta confiança. Ele me bloqueou. As palavras ecoavam em sua cabeça. Karma não estava apenas assistindo. Karma havia se sentado, servido uma bebida e estava aproveitando o show. 6 meses se passaram. O julgamento dos Estados Unidos contra Jaden Sterling foi a sensação da mídia do ano. O bloqueio de champanhe, como os tabloides chamaram, tornou-se um símbolo de ganância corporativa e falência moral. Jaden sentava no tribunal todos os dias, observando sua vida ser dissecada. Ele assistiu Mark subir ao depoimento. Seu irmão não o olhou nem uma vez. Mark testemunhou sobre os fundos perdidos, o comportamento errático, o negligenciamento da empresa. Ele sistematicamente desmantelou a reputação de Jaden como um gênio dos negócios, revelando-o como um apostador imprudente que usava fundos da empresa para comprar carros de luxo e joias. Ele assistiu Sasha subir ao depoimento. Ela chorou na hora. Ela se pintou como uma garota ingênua, manipulada por um poderoso magnata mais velho. O júri acreditou. Ela saiu sem um arranhão, seu acordo de imunidade sólido. Mas o dia que o quebrou foi o dia em que a acusação tocou a fita do 911. O tribunal ficou em silêncio. Ajuda! Greenwich! A propriedade Sterling! Hemorragia! Bebê! A voz de Helena, fraca e aterrorizada, preencheu o quarto. Meu marido? Ele está ocupado. Jaden colocou a cabeça na mesa da defesa e chorou abertamente. Seu advogado tentou silenciá-lo, mas Jaden não conseguia parar. O som de sua esposa morrendo sozinha enquanto ele bebia uísque era um som que o assombraria até seu túmulo. O veredito levou 2 horas, culpado em todas as acusações. A juíza, uma mulher severa chamada juíza Holloway, olhou para Jaden por cima de seus óculos. Sr. Sterling, ela disse, sua voz ressoando com autoridade. Seus crimes financeiros são severos, mas suas falhas morais são catastróficas. Você mostrou um completo desprezo pela vida humana, a vida de sua esposa e de seu filho ainda não nascido, em favor de seu próprio hedonismo. Eu o sentencio a 15 anos de prisão federal sem possibilidade de liberdade condicional por pelo menos 10. O martelo bateu.
Soou como um tiro. Enquanto o oficial levava Jaden algemado, ele olhou para a parte de trás do tribunal. As pesadas portas de carvalho se abriram. Uma mulher em uma cadeira de rodas entrou, empurrada por uma enfermeira. Era Helena. Ela estava pálida, mais magra do que ele se lembrava. E ela parecia frágil, como uma boneca de porcelana que havia sido colada de novo, mas seus olhos estavam claros. Em seu colo estava um bebê conforto. Jaden parou. O oficial puxou seu braço, mas Jaden plantou seus pés. Helena, ele ofegou. Helena olhou para ele. Não havia raiva em seus olhos. Não havia ódio. Havia algo muito pior. Indiferença. Ela olhou para ele da mesma forma que se olha para um estranho no metrô. Deixe-me vê-lo, Jaden implorou. Por favor, apenas uma vez. Deixe-me ver Léo. Helena não falou. Ela simplesmente colocou a mão sobre o bebê conforto, protegendo a criança da vista de Jaden. Foi um gesto protetor, definitivo. Ela virou sua cabeça para o homem em pé ao lado dela. Mark. Vamos, Mark, ela disse. Sua voz era suave, mas firme. Temos uma reunião de conselho para ir. Os olhos de Jaden se arregalaram. Reunião de conselho? Mark olhou para seu irmão com uma satisfação sombria. Helena é a dona da empresa agora, Jaden. O conselho votou unanimemente para derrubá-lo e reinstalá-la como acionista majoritária. Ela está usando sua herança para pagar os fundos roubados. Ela salvou a empresa. Ela nos salvou. Mas eu sou o marido dela, Jaden gaguejou. Ex-marido, Helena disse. Ela ergueu um pedaço de papel. O divórcio foi finalizado esta manhã. Você assinou os papéis em sua cela, lembra? Você pensou que eram formulários de transferência de bens. Você nem os leu. Ela sinalizou à enfermeira para virar a cadeira de rodas. Helena, Jaden gritou enquanto eles o arrastavam para a porta lateral. Helena, eu sinto muito. Eu amo você. Por favor. Helena não olhou para trás. Ela saiu do tribunal para a luz do sol, deixando Jaden nas sombras. Enquanto a porta se fechava, Jaden percebeu a verdade. Ele não havia sido apenas bloqueado de seu telefone. Ele havia sido bloqueado de sua vida. O voo do JFK para Zurique foi suave, silencioso e cheirava a couro caro e ar-condicionado. Sasha Vane sentou no assento 1A da cabine da primeira classe da Swiss Air, uma taça de champanhe Bollinger repousando na mesa de bandeja à sua frente. Ela girou o líquido dourado, observando as bolhas subirem e explodirem. Abaixo dela, o Oceano Atlântico era um vasto, escuro vazio. Mas Sasha não se sentia pequena. Ela se sentia enorme. Ela se sentia intocável. Enquanto Jaden estava atualmente sendo processado em uma instalação de custódia federal, trocando seus ternos sob medida por um macacão laranja, Sasha estava vestindo um sobretudo de cachemira que custava mais que o carro médio de uma família americana. Ela tinha o acordo de imunidade em seu bolso assinado pelo próprio procurador dos Exodeum. Ela havia saído daquele tribunal com a cabeça erguida, interpretando o papel da vítima manipulada tão perfeitamente que até o júri havia olhado para ela com pena. Mas a verdadeira vitória não foi a liberdade. Foi o dinheiro. 3 milhões de dólares. Estava em um trust cego nas Ilhas Cayman, escondido atrás de camadas de empresas de fachada e criptografias digitais. Nebula Holdings. Jaden, em sua arrogância, havia assinado o controle total para ela meses atrás, pensando que estava escondendo bens da SEC. Ele não se deu ao trabalho de ler as letras miúdas do contrato de manutenção que ela havia deslizado na pilha. Ele pensou que ela era apenas um rosto bonito para pendurar em seu braço em galas. Ele nunca percebeu que ela era quem segurava a faca até que estivesse enterrada em suas costas. Mais champanhe, mademoiselle. O comissário de bordo perguntou, sua voz abafada e deferente. Deixe a garrafa, Sasha disse, sem se incomodar em olhar para seu reflexo na janela. E traga-me o serviço de caviar. Estou celebrando. Claro. Sasha sorriu para seu reflexo. Ela parecia cansada. O julgamento havia sido exaustivo,
Mas nada que uma semana em um spa nos Alpes suíços não pudesse consertar. Ela tinha tudo planejado. Ela pousaria em Zurique, iria diretamente ao Banque Delors para liquidar a conta e então desapareceria. Talvez para Mônaco, talvez para Dubai. Em algum lugar com sol, dinheiro, dinheiro, e homens que não faziam muitas perguntas. Ela pegou seu telefone, rolando pelas últimas mensagens de texto que Jayden havia enviado a ela antes de sua prisão. Eu te amo, Sasha. Nós vamos consertar isso. Por que você não está respondendo? Sasha, por favor. Ela as deletou uma por uma. Deletar, deletar, deletar. Deus, Jayden. Ela sussurrou para a cabine vazia. Obrigado pelo fundo de aposentadoria. Ela dormiu profundamente pelo resto do voo, sonhando com diamantes e água azul. Ela não sabia que era o último sono tranquilo que ela teria pelo resto de sua vida. Zurique era fria, precisa e em tons de cinza. O Banque Delors estava localizado na Bahnhofstrasse, uma fortaleza de pedra e ferro que parecia menos um banco e mais um mausoléu para dinheiro. Sasha entrou às 9h09 em ponto. Ela havia gasto seus últimos milhares de dólares em uma suíte no Dolda Grand Hotel e uma nova roupa da Chanel. Aparência era tudo. Se você parecia que era dono do mundo, as pessoas geralmente deixavam você tomá-lo. Eu tenho um encontro com Monsieur Dubois, Sasha disse à recepcionista, deslizando seus óculos de sol pelo nariz. Eu sou Sasha Vine. A recepcionista não sorriu. Ela digitou algo em seu terminal, seus olhos esquadrinhando a tela. Monsieur Dubois está esperando por você. Terceiro andar, a sala de visualização privada. Sasha pegou o elevador. Seu coração estava batendo um pouco mais rápido agora. Era isso. Uma vez que a transferência fosse confirmada, ela estava verdadeiramente livre. Monsieur Dubois era um homem pequeno, com postura impecável e óculos que aumentavam seus olhos, fazendo-o parecer uma coruja cética. Ele se levantou quando ela entrou, gesticulando para uma cadeira de couro felpuda. Mademoiselle Vane, ele disse. Seu sotaque era forte, seu tom neutro. Por favor, sente-se. Vamos fazer isso rápido, monsieur, Sasha disse, colocando sua bolsa de pele de crocodilo na mesa. Eu tenho uma reserva para almoço. Eu quero liquidar a conta da Nebula Holdings. Tudo. Por que uma transferência para esta conta nas Seychelles? Ela deslizou um pedaço de papel pela mesa de mogno. Dubois não o pegou. Ele simplesmente olhou para ela. O silêncio se estendeu, pesado e desconfortável. Há algum problema? Sasha perguntou, sua voz se tornando mais aguda. Mademoiselle, Dubois começou, cruzando as mãos na mesa. Bancar na Suíça é construído em privacidade. Nós nos orgulhamos da discrição. No entanto, também somos obrigados por padrões regulatórios internacionais, particularmente quando envolve produtos do crime. Sasha riu, um som curto e nervoso. Crime? Eu tenho um acordo de imunidade. Eu fui inocentada de todas as acusações. Esse dinheiro é legalmente meu. O acordo de imunidade protege você de processo nos Estados Unidos, Dubois disse calmamente. Não, no entanto, lava os fundos. Você vê, às 8h30 desta manhã, 30 minutos antes de você entrar por essas portas, recebemos um litispendência. Uma o quê? Uma ordem judicial. Uma ação, uma apreensão de bens. Dubois virou seu monitor para que ela pudesse ver. A tela exibia a conta da Nebula Holdings. O saldo estava piscando em vermelho. Congelado. Isso é um erro, Sasha sibilou levantando-se. Quem fez isso? O FBI? Não, Dubois disse. A ordem foi arquivada pela assessoria jurídica do Grupo Sterling, especificamente pelo escritório da nova CEO, senhora Helena Sterling. Sasha sentiu o sangue sumir de seu rosto. Helena, ela não pode fazer isso. Ela é uma dona de casa. Ela não sabe nada sobre contas offshore. Pelo contrário, Dubois disse, pegando um documento. Os contadores forenses dela foram bastante minuciosos.
Eles rastrearam a origem dos fundos na Nebula Holdings diretamente até o desvio de fundos realizado pelo Sr. Jaden Sterling. Como se o Sr. Sterling foi condenado, esses fundos são classificados como propriedade roubada. Sob a doutrina da fruta da árvore envenenada, a propriedade reverte para a vítima. Dubois olhou para ela por cima dos óculos. A vítima é o grupo Sterling. Sasha bateu a mão na mesa. Mas o trust está em meu nome. Eu sou a beneficiária. Você era a beneficiária de um trust financiado por roubo. Dubois a corrigiu, sua voz caindo para um frio. Os advogados da senhora Sterling forneceram um depoimento juramentado, seu próprio testemunho do julgamento, Mademoiselle Vane, onde você admitiu saber que os fundos eram ilícitos. Você se condenou. Ele apertou um botão em seu telefone. Os fundos já foram repatriados, Dubois disse com finalidade. A transferência foi concluída 10 minutos atrás. O saldo de sua conta é 0. Sasha encarou a tela. 0. Espere, ela gaguejou, o pânico arranhando sua garganta. Espere, tem que haver algo restante. Os juros? O depósito inicial? 0, Dubois repetiu. De fato, as taxas administrativas para processar a apreensão são 4.000 francos suíços. Precisaremos que você liquide isso antes de sair. Eu não tenho, Sasha sussurrou. Eu gastei tudo para chegar aqui. O rosto de Dubois endureceu. O banqueiro educado desapareceu, substituído por um segurança de terno. Então sugiro que você saia antes que eu ligue para a polícia. Vadiagem não é tolerada em Zurique. Sasha saiu do escritório. Ela caminhou pelo saguão de mármore, seus saltos clicando alto, soando como tiros no silêncio. Ela saiu para a rua. Havia começado a nevar. Ela verificou seu telefone. Seus cartões de crédito, ligados às contas secundárias de Jaden, foram recusados. Seu quarto de hotel estava pré-pago por apenas uma noite. Ela não tinha passagem de volta. Ela ficou na esquina da Bahnhofstrasse, cercada por bilionários e relógios de luxo, e percebeu com uma clareza aterrorizante que estava destituída. Ela havia jogado o jogo dos tronos, mas havia esquecido a regra mais importante. Se você vem pela rainha, é melhor não errar. 5 anos depois, Nova York. A sala de reuniões do Grupo Sterling estava localizada no 5º andar, oferecendo uma vista panorâmica de Manhattan. Mas Helena Sterling não estava olhando para a vista. Ela estava olhando para o homem no final da mesa. Eu simplesmente não acho que a iniciativa de saúde materna seja uma direção lucrativa para o 3º trimestre, disse o Sr. Henderson, um membro do conselho que havia sido um dos companheiros de bebida de Jaden. Imóveis são sobre aço e vidro, Helena. Não caridade. Helena não piscou. Ela sentou-se na cabeceira da mesa, vestindo um terno branco de poder que a fazia parecer luminosa. 5 anos atrás, ela teria pedido desculpas. Ela teria se encolhido. Hoje, ela se inclinou para a frente. Sr. Henderson, ela disse, sua voz calma, mas cortando a sala como um laser. Desde que assumi como CEO e direcionei nossa marca para o desenvolvimento comunitário e moradias sustentáveis, nossas ações subiram 40%. Não estamos mais apenas construindo edifícios, estamos construindo confiança, algo que esta empresa perdeu sob a administração anterior. Ela deixou o silêncio pairar ali. A referência a Jaden foi sutil, mas pesada. Além disso, Helena continuou, deslizando uma pasta pela mesa. Adquiri os terrenos baldios no Bronx, que você disse que eram sem valor. Começamos a construção ontem de um complexo de moradias de baixa renda que inclui uma clínica pediátrica gratuita no térreo. A cidade nos deu uma isenção fiscal no valor de 20 milhões de dólares. Então, a menos que você tenha um plano melhor para nos economizar 20 milhões, sugiro que me deixe administrar minha empresa. O Sr. Henderson fechou a boca. Ele olhou para os outros membros do conselho. Todos estavam concordando com Helena. Reunião encerrada, Helena disse. Enquanto a sala se esvaziava, Mark permaneceu atrás. Ele parecia mais velho, mais grisalho,
mas sorriu ao olhar para sua cunhada. Você foi brutal, Mark riu. Eu adorei. Ele precisava ser lembrado de quem assina os cheques, Alex. Helena suspirou, esfregando as têmporas. Como está a preparação da gala? Tudo está pronto para esta noite, Mark disse. O Pierre Hotel. Esgotado. Nós esperamos arrecadar 5 milhões para a expansão da UTI neonatal. Bom, Helena disse. Ela se levantou e caminhou até a janela. E alguma notícia do interior? O sorriso de Mark desvaneceu-se. A audiência de liberdade condicional é em 2 semanas. Ele tem escrito de novo, El. Cartas para o conselho. Cartas para você. Ele afirma que é um homem mudado. Ele afirma que encontrou Deus. Ele não encontrou Deus, Helena disse, olhando para a cidade abaixo. Ele encontrou consequências. Há uma diferença. Seu telefone zumbiu. Uma foto apareceu na tela. Era sua babá enviando uma foto de Léo. O menino de 5 anos estava segurando uma pintura a dedo que parecia vagamente um dinossauro. O rosto de Helena suavizou instantaneamente. A CEO desapareceu e a mãe apareceu. Eu tenho que ir buscar Léo na escola antes da gala, ela disse pegando sua bolsa. Ele quer me mostrar sua obra-prima. Ele se parece com você, Mark disse suavemente. Não, Helena disse, uma sombra cruzando seu rosto. Ele tem os olhos de Jaden, e todos os dias eu tenho que ensiná-lo a ver o mundo de forma diferente do que seu pai fez. O salão de baile do Hotel Pierre era uma galáxia de lustres de cristal e diamantes. O ar cheirava a perfume caro e orquídeas frescas. Garçons de jaquetas brancas moviam-se pela multidão como fantasmas, carregando bandejas de prata de champanhe e hors d'oeuvres. Sacha Vane ajustou a bandeja pesada em seu ombro. Suas costas gritavam em protesto. Ela havia ficado de pé desde as 4 da manhã, trabalhando um turno duplo para uma empresa de catering. Ela não era mais Sacha Vane, a influenciadora. Ela era apenas a funcionária 412. Após o desastre em Zurique, ela passou 1 ano essencialmente sem teto na Europa, antes de se arrastar de volta para os Estados Unidos. Mas sem dinheiro ou conexões e com seu nome permanentemente manchado pelo escândalo, as portas da alta sociedade estavam soldadas. Ela havia vendido suas joias. Ela havia vendido suas roupas. Agora ela morava em um apartamento-estúdio no Queens, que cheirava a repolho cozido, e trabalhava em eventos de catering, onde servia as mesmas pessoas com quem costumava festejar. Ela mantinha a cabeça baixa, aterrorizada que alguém a reconhecesse. Mas honestamente ela mal se reconhecia. Seu rosto estava marcado pelo estresse. Suas mãos estavam ásperas de produtos de limpeza. E seu cabelo, antes brilhante, estava opaco e puxado para trás em um coque severo e obrigatório. Champanhe? Ela murmurou para um grupo de homens de smoking. Eles pegaram os copos sem sequer olhar para ela. Para eles, ela era mobília. De repente, a sala ficou silenciosa. As luzes diminuíram e um holofote atingiu o palco. Senhoras e senhores, o locutor bradou. Por favor, deem as boas-vindas à presidente da Fundação Sterling, senhora Helena Sterling. Sacha congelou. Ela olhou para o palco. Helena entrou. Ela estava deslumbrante. Ela usava um vestido verde esmeralda que brilhava como dinheiro líquido. Ela caminhava com uma graça e confiança que Sacha nunca havia possuído. A multidão irrompeu em aplausos. Aplausos genuínos e adoradores. Sacha sentiu um golpe físico no estômago. Aquela deveria ter sido a vida dela. Se ela tivesse apenas esperado. Se ela tivesse sido apenas mais inteligente. Helena falou sobre resiliência, sobre a escuridão do passado e a luz do futuro. Cada palavra era uma adaga no coração de Sacha. Após o discurso, a música recomeçou. Sacha tentou recuar para a cozinha, para se esconder nos fundos e lavar pratos. Qualquer coisa para evitar estar perto dela. Com licença, senhorita. Uma voz a parou. Sacha se virou, pavor se acumulando em seu estômago. Era Helena. Ela estava a apenas 2 pés de distância, segurando a mão de um garotinho em um smoking em miniatura. O menino, Léo,
Estava olhando para a bandeja de doces que Sasha estava segurando. Posso pegar um biscoito? Léo perguntou, seus olhos arregalados. Helena olhou de seu filho para a garçonete. Por um momento, o tempo parou. Os olhos de Helena se arregalaram ligeiramente. Ela notou o uniforme barato, a etiqueta de nome que dizia Sara, as linhas cansadas ao redor dos olhos, as mãos trêmulas. Sasha queria correr. Ela queria gritar. Ela queria implorar por perdão. Mas sua garganta estava fechada, apertada de vergonha. Sasha, Helena disse. Não era uma pergunta. Era uma confirmação. Sasha abaixou a cabeça. Eu estou apenas trabalhando, Sra. Sterling. Eu precisava do turno. Por favor, não me demita. O apelo pairou no ar, patético e pequeno. Helena olhou para a mulher que uma vez riu enquanto ela sangrava. Ela se lembrou da ligação. Ela se lembrou do bloqueio. Ela se lembrou da crueldade. Mas ao olhar para a criatura quebrada à sua frente, Helena percebeu que o ódio era uma emoção muito cara para desperdiçar com alguém tão falido. Helena ajoelhou-se até o nível de seu filho. Léo, ela disse, sua voz clara o suficiente para Sasha ouvir. Diga obrigado à senhora. Obrigado, Léo cantou alegremente, pegando um biscoito. Helena se levantou. Ela olhou Sasha nos olhos. Não havia raiva, não havia presunção, apenas uma profunda e devastadora indiferença. Os guardanapos na mesa 4 precisam ser refrescados, Helena disse calmamente. Então ela virou as costas. Ela pegou a mão de Léo e se afastou, para a luz, para a multidão de amigos e admiradores. Sasha ficou ali, segurando a bandeja de prata. Ela os observou ir. Ela não era mais uma vilã. Ela não era uma rival. Ela era apenas a ajuda. Uma única lágrima rolou por sua bochecha, quente e amarga. Ela a enxugou com sua mão áspera e se virou para a mesa 4. A cela media 6 por 8 pés. Continha um vaso sanitário de aço, um beliche e uma pequena prateleira. Este era o império de Jaden Sterling agora. Ele sentou na beira do beliche, olhando para o chão de concreto. Ele tinha 40 anos, mas parecia 60. Seu cabelo estava rareando, e sua pele tinha a tez cinzenta e pálida de um homem que não via luz solar direta há anos. Sterling, chamada de correio! Um guarda gritou, jogando uma revista pelas grades. Ela caiu no chão com um tapa. Jaden a pegou. Era a Forbes. Ele havia gasto seu último dinheiro da cantina para assinar a ela. Era sua única janela para o mundo que ele costumava governar. Ele congelou. A capa era uma foto de Helena. O renascimento de um legado. Helena Sterling sobre maternidade. Bilhões e o futuro. Ela parecia poderosa. Ela parecia feliz. Ela parecia que nunca havia derramado uma lágrima em sua vida. Jaden traçou o rosto dela com o polegar. Suas mãos estavam tremendo. Ela parece bem, não parece? Jaden pulou. Seu companheiro de cela, um homem enorme chamado Tiny, que estava cumprindo prisão perpétua por roubo à mão armada, estava inclinado do beliche de cima. Aquela é minha esposa, Jaden sussurrou. Ex-esposa, Tiny corrigiu com uma risada cruel. E pelo que o artigo diz, ela vale 3 vezes o que você valia quando foi preso. Diz aqui que ela acabou de doar 5 milhões para um hospital. Você já doou 5 milhões, Jaden? Jaden não respondeu. Ele não conseguia respirar. Guarda! Jaden gritou, correndo para as grades. Guarda! Eu preciso do telefone. Eu tenho minutos restantes. Rápido, Sterling! O guarda grunhiu, destrancando a cela remotamente. Jaden correu pelo corredor até o telefone fixado na parede. Seus dedos atrapalharam-se enquanto ele discava o número. Ele havia discado todas as semanas por 5 anos. Ele geralmente ia para a caixa postal, mas esta noite, talvez por causa da gala, alguém atendeu. Olá, era a voz de uma criança, sem fôlego, feliz. Jaden apertou o receptor. Léo? Quem é? O menino perguntou. Mamãe diz que não posso falar com estranhos. Eu não sou um estranho, Jaden gaguejou.
lágrimas escorrendo pelo rosto. Leo, é seu, sou eu, sou Jaden. Houve uma pausa. Eu não conheço um Jaden, Leo disse inocentemente. Você é o entregador de pizza? As palavras atingiram Jaden mais forte que um golpe físico. Eu não conheço um Jaden. Leo, me ouça, Jaden implorou. Sua mamãe está aí? Diga a ela que eu vi a revista. Diga a ela que estou orgulhoso dela. Diga a ela que sinto muito. Por favor, apenas diga a ela. Leo. A voz de Helena veio do fundo, distante, mas clara. Com quem você está falando, querido? Com algum homem, Leo disse. Ele está chorando. Houve um momento de silêncio do outro lado. Então o som do telefone sendo pego. Olá? A voz de Helena, fria, áspera. Helena? Jaden chorou. Helena, sou eu. Por favor, não desligue. Eu só quero ouvir sua voz. Eu só quero vê-lo. Farei qualquer coisa. Tô morrendo aqui, Helena. Você não está morrendo, Jaden, Helena disse. Sua voz estava desprovida de emoção. Era a voz de uma estranha. Você está apenas vivendo a vida que escolheu. Você me bloqueou quando eu precisava de você. Agora estou retribuindo o favor. Helena, não, por favor. Eu amo. Clique. A linha morreu. Jaden ficou ali no corredor, o tom de descagem zumbindo em seu ouvido como um enxame de vespas raivosas. Ele olhou para o receptor. Ele olhou para as paredes cinzentas. Ele olhou para as grades. Ele bateu o telefone contra a parede 1, 2, 3 vezes até que o plástico rachou. Sterling, de volta à sua cela! O guarda gritou, alcançando seu taser. Jaden caiu contra a parede, escorregando até atingir o chão. Ele encolheu seus joelhos ao peito. Ele queria silêncio. Ele queria bloquear o barulho de sua família para poder desfrutar de seu champanhe. Agora ele tinha todo o silêncio do mundo. E era ensurdecedor. E esse, meus amigos, é o trágico e satisfatório fim de Jaden Sterling. Ele pensou que era o rei do mundo, sentado em um arranha-céu com sua amante, ignorando os apelos da mulher que o amava. Ele pensou que um simples botão de bloqueio poderia apagar suas responsabilidades. Mas a vida tem uma maneira engraçada de atender às chamadas que tentamos ignorar. Jaden perdeu sua fortuna para a esposa que ele subestimou, e Sasha perdeu seu futuro roubado para a ganância que a consumiu. Ambos acabaram exatamente onde pertenciam, no silêncio frio e duro de sua própria criação. Se esta história fez seu sangue ferver e seu coração torcer pela vitória de Helena, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificação para nunca perder uma história sobre justiça servida fria. O que você teria feito no lugar de Helena? Deixe-me saber nos comentários abaixo.